Olá, eu sou a professora Kátia Carvalho e juntos vamos mergulhar neste fantástico mundo da história. Vem comigo? A Guerra Fria foi o conflito político-ideológico responsável pela polarização do mundo na segunda metade do século XX. Estados Unidos e União Soviética foram os protagonistas desse conflito. Ela foi iniciada logo após a Segunda Guerra Mundial e existe um debate acirrado entre os historiadores a respeito de como foi iniciado esse conflito político-ideológico. De toda forma, existe um certo consenso de que o marco que iniciou a Guerra Fria seja o discurso realizado pelo presidente americano Harry Truman em 1947. O mundo esperava um longo período de paz e cooperação entre os vencedores aliados, que eram os Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética, que haviam derrotado o eixo, que era Alemanha, Itália e Japão, e o perigo nazista. Porém, o que aconteceu foi bem ao contrário do que se esperava. Os Estados Unidos e a União Soviética, as duas superpotências do pós-guerra, iniciam uma verdadeira disputa onde dividem o mundo em dois polos distintos. Ambos os lados se acusavam mutuamente de tentar dominar o mundo através de políticas autoritárias e antidemocráticas. A Guerra Fria foi também uma guerra ideológica, uma vez que o capitalismo e o comunismo são dois sistemas políticos, econômicos e sociais antagônicos, baseados em princípios opostos de direção e organização da sociedade. Estados Unidos e União Soviética utilizaram-se de diferentes mídias para divulgar suas ideologias e destruir os oponentes. Cartazes de rua, folhetos, revistas, jornais, programas de rádio e TV, filmes, desenhos animados, livros didáticos, histórias em quadrinhos e, lógico, os discursos políticos. A propaganda e a guerra ideológica provocaram em ambos os lados a perseguição de cidadãos que não se alinhassem ao sistema e por isso eram acusados de subversão e traição, resultando em perda do emprego, prisão e, em alguns casos, a pena de morte. A propaganda capitalista e anticomunista exaltava a liberdade de expressão, as facilidades de consumo e as oportunidades de enriquecimento proporcionadas pelo capitalismo. Em contrapartida, denunciava que no comunismo não havia liberdade. O Estado comunista controlava tudo e tomava terras e casas. A produção industrial era obsoleta, a agricultura deficiente e a população vivia infeliz e sem motivação, resultando em altas taxas de suicídio. A propaganda soviética anticapitalista apontava as enormes desigualdades sociais, a miséria, o desemprego e a decadência moral, prostituição, drogas, pornografia, do mundo capitalista. Denunciava o racismo e o preconceito existentes nos países capitalistas, como as leis discriminatórias e as violências contra a população negra dos Estados Unidos. A Guerra Fria provocou a formação de duas alianças político-militares: a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era a OTAN, e o Pacto de Varsóvia. A OTAN, fundada em 1949, era composta inicialmente por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal e Itália. Mais tarde, juntaram-se a Alemanha Ocidental, Grécia, Turquia, opondo toda a Europa Ocidental à União Soviética. Em represália, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia para impedir o avanço capitalista na sua área de influência. No ano de sua fundação, fazia parte a União Soviética, Albânia, Alemanha Oriental, Bulgária, Tchecoslováquia, Hungria, Polônia e Romênia. Acima de tudo, esse pacto também é conhecido como Tratado da Amizade. Ele foi assinado na capital da Polônia, na Varsóvia, por isso herdou esse nome. Porém, esse pacto futuramente seria um dos responsáveis pela polarização do mundo. Também conhecida como Aliança Atlântica, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN,
foi fundada em 1949, com o objetivo, em primeiro lugar, de atuar como um obstáculo à ameaça de expansão soviética na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Tanto a OTAN quanto o Pacto de Varsóvia tinham em comum o compromisso de mútua proteção entre seus membros, pois entendiam que a agressão a um deles atingiria a todos. O Pacto de Varsóvia foi o responsável por unir em aliança militar os países do bloco socialista no pós-Segunda Guerra Mundial. O Pacto de Varsóvia desapareceu entre 1990 e 1991, em consequência do fim dos regimes socialistas do leste europeu. Como consequência, a OTAN perdeu o significado que lhe deu origem. O Pacto de Varsóvia foi um acordo militar assinado entre as nações do bloco socialista no leste europeu, assinado em 1955. Esse pacto reforçava os laços entre as nações participantes, impondo que elas deveriam ajudar umas às outras em caso de uma guerra. Durante a Guerra Fria, a maior parte da Europa foi dividida entre duas alianças. Os membros da OTAN são mostrados em azul, os membros do Pacto de Varsóvia em vermelho e os países não afiliados em cinza. A Iugoslávia, embora comunista, deixou a esfera soviética em 1948 e a Albânia foi membro do Pacto de Varsóvia até 1968. Tornava essa expectativa de um conflito muito mais pavorosa, pois um conflito desse tipo causaria a aniquilação da humanidade. Ao longo das décadas da Guerra Fria, houve inúmeros momentos de tensão, que nós veremos na próxima aula. Tchau!